Todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito e Economia. Hoje temos de novo a satisfação de receber aqui a professora Luciana Jung e destacar não só aquela excelente palestra que ela já nos propiciou, como a importância do tema hoje abordado, né, os custos do direito. Poucos considerados, mas que têm custos. E vamos hoje, então, ter mais essa oportunidade de ouvi-la e agradeço mais uma vez sua colaboração conosco. Passo a palavra aos nossos coordenadores. Bom dia a todos, bom dia ao diretor Cortez, a professora Ana, professora Luciana. É uma alegria recebê-la de volta, realmente. E, como frisou o diretor Cortez, é um tema relevantíssimo, né? Os custos do direito. Ainda bem que não é os custos do judiciário, porque aí ficaríamos mais preocupados. E imediatamente já passo a palavra à professora Ana. Bom dia a todos. Eu também me somo ao Dr. Cortez, ao Dr. Renato, para agradecer à professora Luciana Jung por colaborar conosco não apenas uma vez, mas 2 vezes. Então, isso é realmente generoso da parte dela. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma excelente palestra. E, apesar dela já ser nossa conhecida, não custa relembrar que a professora Luciana é professora associada do INSPER, e leciona lá na graduação, pós-graduação, mestrado e educação executiva para alunos de economia, administração, direito e administração pública. Lá coordena também o núcleo de análise econômica do direito. Foi coordenadora do curso de graduação em economia de 2011 a 2018, graduada em economia pela Universidade de São Paulo, mestre em agricultura e economia aplicada e em relações industriais pela Universidade de Wisconsin-Madison, e doutora pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professora, então, é uma honra contar com a sua presença. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Luiz Cortez, doutor Renato, professora Ana Maria. Na verdade, é uma honra enorme para mim estar aqui pela 2ª vez. Eu acho que isso mostra muito da confiança que os senhores têm, né? Então, realmente é uma honra, é um orgulho muito grande. O tema hoje é um tema espinhoso, né? Desde a primeira vez que eu recebi, falar de análise econômica do direito, que a primeira fala foi tranquilo, é exatamente o que eu faço bastante, né? Mas, na verdade, no nosso dia a dia, a gente lida muito também com essa questão dos custos dos direitos, e eu já vou separar logo no começo da aula, tá? É um tema que vai encontrar dá uma inquietação, um incômodo, sobretudo para os juristas, né? Mas lembrem-se que a economia ela é conhecida como the small science, né? A ciência lúgubre, por algum motivo, né? Ela normalmente vem trazer notícias ruins, né? Dados ruins, incômodos, mas que precisam ser lidados. Inclusive, essa ideia de nós tocarmos na ferida, de falarmos de coisas que normalmente são desagradáveis, mas que são fatos, ela tem um propósito, justamente para que a gente saiba lidar com essas questões que são difíceis, né? No mundo real, principalmente na vida pública, todo o tempo nós estamos lidando com escolhas trágicas. Os senhores sabem muito bem, né? Os senhores são magistrados, são advogados, e as escolhas podem ser mais trágicas ainda se a gente não conhecer de fato, né, o que ela envolve. Então, essa ideia da economia como sendo uma ciência que vai lá tocar na ferida, falar de coisas que incomodam, que as pessoas, no geral, vão ter até uma reação psicológica, né? Seja profissional, seja até mesmo pessoal, de evitar, né? Vamos esconder, varrer para baixo do tapete, né? Colocar a venda nos olhos, ela talvez não seja uma postura muito adequada para a gente lidar com essas questões, principalmente quando nós estamos decidindo questões públicas. Então, sim, a gente precisa enfrentar, né, as escolhas trágicas, os dados, as informações, os fatos que são incômodos, e eu acho que o tema de hoje está muito ligado a isso, mas, na verdade, de uma maneira geral, diversos aspectos da análise econômica, olhando para o direito, ela está voltada nessa questão, né, da gente lidar com questões que muitas vezes a maioria absoluta das vezes não são agradáveis, mas que a gente precisa se deparar, né, justamente para podermos lidar da melhor maneira, sabendo das suas consequências, tá?
Bom, então, vamos abrir aqui a nossa aula, né, de hoje. Começar aqui com a nossa discussão sobre os cursos do direito. Eu me dei um pouco assim da liberdade, porque eu quero deixar também um pouco claro, né, do que me foi proposto. Eu quero começar dizendo que é diferente falarmos de custos dos direitos, com Dzinho minúsculo, né, de custos do direito, tá? Então, direitos aqui com letra minúscula, direitos, né? Então, a gente vai ver que vamos lidar exatamente de todas as questões, direito à liberdade, né, direito à saúde, direito, enfim, à moradia, todos os direitos que, eventualmente, sobretudo a Constituição, mas não só ela, nos garante. O direito com D maiúsculo que eu coloquei aqui, eu vou tratar com toda essa atuação, toda a ciência jurídica e, eventualmente, até, né, órgãos, eventualmente, né, que representam, que vão aplicar, que vão garantir esses direitos com Dzinho minúsculo, tá? Então, e é em cima disso que, inclusive, eu vou separar a nossa conversa hoje. Eu vou começar trazendo, então, a discussão de custos do direito de uma maneira mais conceitual, mais teórica. Vou trazer realmente reflexões de alguns pensadores, de pensamentos, né, que representam muito essa ideia, né, vamos discutir de maneiras diferenciadas. E na segunda parte, que eu estou chamando aqui de custos do direito, né, com D maiúsculo, representando toda a ciência jurídica, né, os órgãos, né, as instituições por trás que vão garantir o ponto 1, né, eu vou trazer mais dados quantitativos, que aí nessa parte, de fato, os estudos empíricos, os estudos quantitativos, a análise econômica do direito quantitativa tem feito já vários trabalhos muito interessantes que eu gostaria de apresentar para os senhores, tá? Então, antes da gente entrar na diferenciação, né, nas duas partes do direitos com D minúsculo e direito com D maiúsculo, eu queria também fazer uma outra ressalva, né, para a gente começar a discussão bem aqui. Custos contábeis é o que nós conhecemos normalmente. Quando a gente fala na rua, né, a gente fala com, na verdade, um lojista, normalmente as pessoas vão trazer a ideia dos custos contábeis. Receita, né, despesa, lucro, né, aquilo que entra no caixa, que sai do caixa, o que fica no caixa. Essa ideia, ela é um pouco diferente dos custos econômicos, tá? Então, na verdade, os custos econômicos vão muito, muito além dos custos contábeis. É curioso que toda vez que a gente dá esse conceito, até mesmo nos cursos de economia, né, quando a gente fala para os alunos, olha, custos econômicos não são custos contábeis, ou melhor, não são somente os custos contábeis. Fica muito aquela confusão, né? Porque no dia a dia, na vida, a gente está muito mais acostumado a lidar com a ideia dos custos contábeis, né? O que entra, o que sai, né? O que são custos econômicos? Na verdade, os custos econômicos, eles lidam também com custos que são implícitos, né? Então, entra a questão de custos de oportunidade, então, oportunidades que foram perdidas, né? Custos de transação, né? Custos que, eventualmente, nem são mensuráveis. Então, essa que é a grande questão, e aí e eu vou fazer algumas referências, vou aproveitar, né, que eu já estou aqui pela segunda vez, né, que nem aquele professor que já deu aula para a turma, já sei o que eu dei, né, então vou fazer várias menções ao que foi falado, algumas menções ao que nós discutimos da primeira vez em que eu estive com os senhores, né, então que a ciência econômica, a economia, não é aquela ciência que lida com dinheiro, né, com preços. Muitas das questões que nós vamos lidar, sobretudo na análise econômica do direito, elas não são precificáveis, elas não são monetizadas. Mesmo assim, elas não deixam de ser econômicas. Pelo contrário, o economista, diferente do contador, lida com questões que não são mensuráveis monetariamente. E a questão dos custos econômicos está muito relacionada a isso. A gente não mensura somente como custo aquilo que efetivamente teve um valor em reais, em dólares, em euros, em pesos, né? Não é só isso. Existem custos que são custos
indiretos, implícitos. O tempo que se gasta, a burocracia que se tem que enfrentar, as dificuldades, às vezes até, né, de natureza ilegal, né, que eventualmente os agentes, as pessoas têm que enfrentar para conseguir realizar, para conseguir viver, né, realizar o seu dia a dia, suas atividades econômicas ou suas atividades na vida, tudo isso é considerado custo econômico, tá? E aí eu vou trazer um slide da aula passada, né? Lá faz um tempo já, né? Foi em março, né? E eu falei lá naquela aula sobre os princípios da ciência econômica. Então, quando a gente está falando aqui dos custos econômicos, que envolvem também os custos implícitos, eu estou resgatando os princípios 2 e 3 que a gente falou lá atrás, né? Então, quando eu apresentei para os senhores pela primeira vez, né, os princípios aí do pensamento econômico, da análise econômica, eu dei até o exemplo nosso do dia a dia, né, de que qualquer escolha que a gente faça, a gente está abrindo mão de alguma coisa. A gente tem o que a gente chama de trade-offs, né? Então, o tempo, ele só pode ser usado uma vez. Eu não posso voltar atrás e usar aquele mesmo tempo para fazer coisas diferentes. Essa é a ideia do trade-off. E para a gente medir esse trade-off, esse fato de que tudo que a gente faz na vida tenha implicações econômicas ou não tenha implicações econômicas, elas têm, né, um custo, no sentido de que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, a gente mede isso de uma certa maneira, a gente chama isso, na verdade, né, de custo de oportunidade. Então, esses são os custos indiretos que, em qualquer decisão da vida pessoal, profissional ou pública, nós tomamos e nós acabamos nos envolvendo. Como agentes públicos, nós sempre teremos custos de oportunidade. Como indivíduos também, na vida pessoal também, né? Então, qualquer decisão que a gente faça, e quanto maior o impacto da decisão, quanto mais pessoas forem afetadas pela decisão, maiores serão os trade-offs, maiores serão os custos de oportunidade, porque eu vou estar impactando uma quantidade maior de pessoas, né? Então, isso vem lá do pensamento inicial, da definição, quem se lembrar, né? Eu sei que faz bastante tempo, os senhores tiveram várias outras aulas, né? Mas da ciência econômica como uma ciência que analisa tomada de decisão. E a tomada de decisão, vamos focar agora no nosso ponto aqui, né? Pública, ela envolve trade-offs e ela envolve custos de oportunidades, custos, então, que nem sempre são diretos, claro que vão ter custos diretos para ações, né, políticas públicas, mas vão ter também custos de oportunidades. Coisas, né, alternativas que vão ser deixadas de lado, porque não é possível ter todas as políticas ao mesmo tempo, todas as melhores políticas, né, da melhor maneira possível, ao mesmo tempo, né? Então, termo aí coloquial, nada é de graça, na verdade, existem trade-offs e existem custos de oportunidade. Tá? Então, eu começaria fazendo essas duas distinções, né? As duas partes que a gente vai usar, mas, sobretudo, lembrar que quando nós falamos de custos aqui, né? Então, é uma coisa assim que eu quero deixar muito claro. Então, quem ainda acha que a análise econômica, aquela que envolve análise monetária, está errado, né? Assim, tem que deixar muito claro, está errado, né? A análise econômica não se caracteriza por uma análise monetária somente, né? Claro que a análise monetária é importante, infelizmente ou felizmente, sei lá, depende, né, da visão de cada um, vivemos em sociedades em que existem meios de troca, existem as moedas, né? E a gente precisa, né, medir. No entanto, isso não é suficiente para a gente fazer uma análise econômica completa. A gente precisa levar em consideração também esses custos indiretos que podem ser traduzidos aí pelos custos de oportunidade, tá? Então, isso vai permear toda a nossa discussão. Vou voltar rapidamente nisso também ainda na segunda parte. Então, para começar, né, custos dos direitos, tá? E aí, realmente, né, os direitos que nós entendemos, garantidos, né, pela Constituição, pelas democracias, enfim, né? Também vale a pena, antes de realmente, né, discutir a pergunta, se a pergunta é essa, o custo dos direitos, a gente quer averiguar, né, de uma certa maneira, quer tentar responder quanto que custam os direitos.
Obviamente que eu não vou dar essa resposta hoje e dificilmente, né, um trabalho simples, né, conseguiria fazer isso, né? Eventualmente eu posso até fazer uma pesquisa, né, alinhada com vários juristas para tentar responder isso. Mas também vale a pena uma ressalva antes da gente discutir efetivamente a questão do custo, né? Quando a gente fala em custo dos direitos, a gente não está querendo dizer, não está querendo perguntar o quanto que valem esses direitos. Essa é uma ressalva, é uma discussão interessante, né? E lá na economia a gente gasta bastante tempo também para discutir isso. O preço de uma coisa, que no caso aqui de certa maneira é o que traduz a palavra custo. Então eu já falei, acabei de falar para os senhores, né? Nós temos o valor monetário, que é o preço, né? Depois nós temos custos que são indiretos, que foi o que a gente acabou de discutir, né? E, eventualmente, a gente tem um valor. E são 3 coisas distintas. Preço seria o custo contábil, né? O quanto que está ali, né? Na etiqueta, no código de barras, né? Existem outros custos indiretos, como eu acabei de falar, nos 2 slides atrás. Os custos indiretos que envolveriam custos de oportunidade. E, finalmente, existe o valor. Tá? Então, muito cuidado, eu entendo a resistência e eu assino, né, muito embaixo quando as pessoas ficam indignadas de uma certa maneira, como que a gente pode tentar valorar várias questões que são difíceis de serem valoradas, e aqui no caso especificamente dos nossos direitos, né? Se a gente quiser ir atrás de custos, a gente tem um longo caminho a chegar lá, mas isso não quer dizer que ela implica o valor. Deixa eu dar um exemplo bem simples para isso ficar mais claro. O preço da minha casa, do meu apartamento, eu sei, tem preço no mercado, né? Então, tá ali, se eventualmente eu for comprar, eu for vender, tá lá o preço, perguntar para um corretor, ver o mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Eu tive custos indiretos para obtê-lo. O tempo de procura que eu tive, quantos apartamentos que eu tive que visitar, quantos imóveis eu tive que visitar, qual foi a burocracia que eu tive que enfrentar para conseguir realmente fechar meu negócio, garantir o negócio, ter a escritura desse meu apartamento. Esses são os custos indiretos. Agora, o valor do meu apartamento, para mim, não é representável nem pelo preço de mercado, nem mesmo se eu simplesmente, entre aspas, agregar os custos indiretos de quando eu tive que procurá-lo, comprá-lo, adquiri-lo, etc. Percebam? Então, são 3 questões bem diferentes entre si. Custo de mercado, um custo indireto, né, dos custos de oportunidade para eu conseguir adquirir. Isso aqui são os custos. Esses 2 já são diferentes, custo contábil, custo econômico, mas é o custo. E ainda tem o valor. E aí o valor, só eu, né, que sou a proprietária, moradora desse imóvel, eu sei dar. E quando eu digo que eu sei dar, nem necessariamente é numa mesma unidade do custo de mercado, que é o preço dele de mercado, com eventualmente até um custo que eu consiga mensurar de maneira indireta, os custos implícitos, e eventualmente eu consiga transformar em reais também. O valor que eu dou para esse apartamento no qual eu estou agora, né, não tem nada a ver com o preço de mercado e até mesmo o preço indireto, o valor indireto, o custo indireto, que seria o custo econômico. Vamos transplantar isso para a questão dos direitos. É a mesma coisa. A gente perguntar o preço, entre aspas, né? Aqui a gente não tem um mercado de direitos, logicamente, né? Mas a gente tem uma maneira de chegar num custo, talvez mais direto, ou um custo econômico, envolvendo questões indiretas, que a gente já vai falar sobre isso, tá? Isso não quer dizer, não é a mesma coisa que dizer o valor.
Então, para essa primeira parte aqui da discussão, do curso dos direitos com D minúsculo, eu estou abrindo várias aspas aqui, os senhores vão ver, tá? Os meus slides basicamente são discussões de argumentos. Eu não vou colocar ainda os autores aqui, no final da aula eu vou trazer, porque o que é importante para a gente eu selecionei, logicamente, né? Nós entendermos aqui um argumento, claro que está em linha do que eu gostaria de falar. E aí, no final, a gente vê, porque, de fato, né, não interessa quem está falando, quem não está falando, às vezes a gente acaba, né, já tendo aí uma ideia das pessoas antes de efetivamente entender as ideias deles, tá? Eventualmente são pessoas que vocês nem conheçam, os senhores nem conheçam, mas garanto para os senhores que são professores bastante gabaritados de direito, tá? Então, e de direito, né? Então, eu fui buscar nas fontes jurídicas pensamentos e argumentos dessa questão, que é uma questão econômico-jurídica, mas eu não queria trazer somente os argumentos de economistas, que isso seria muito trivial, né? Então, trouxe aqui discussões realmente, argumentos de juristas, tá? Então, o que esses autores que eu estou trazendo aqui, eles nos estão mostrando, isso que eu acabei também de explicar, que mesmo que a gente fosse capaz de calcular muito precisamente o custo dos direitos, e a gente nunca vai conseguir calcular de maneira muito precisa, mesmo que a gente consiga calcular, e eles dão um exemplo aqui, por exemplo, quanto que custa o igual acesso, o acesso igualitário à justiça, isso não quer dizer que a gente saiba o valor desse direito do acesso à justiça. O valor que uma sociedade dá, que um país dá a esse direito de acesso à justiça vai depender de uma avaliação política e moral e não pode ser decidida pela simples contabilidade, né? Então, de novo, a contabilidade, né, ela está longe de representar aquilo que nós realmente entendemos como sendo, entre aspas, os verdadeiros custos, né? E aí a gente tem que contrapor esses custos com os valores efetivos. Então, eu queria já abrir essa discussão trazendo, né, essa diferenciação entre custos, preços, valores, né? O valor é algo que depende de uma avaliação política e moral, tá? Bom, muito bem. Vamos falar, então, efetivamente aqui desses custos dos direitos, tá? Eu vou começar... E eu vou seguindo muito a linha, assim, desses autores, que no final desta aula os senhores vão saber, né, de quem se trata, muito uma linha desses autores que vão dizer o seguinte, né, sim, garantir direitos efetivamente custa. E aí pensando já em valores, sejam eles monetários, seja eventualmente no cálculo melhor, né, custos indiretos, tá? Porque a gente precisa, os direitos, de uma maneira geral, para serem garantidos, a gente precisa de uma ação do Estado. A gente precisa da existência de toda a estrutura, né, estatal, o judiciário, mas não somente o judiciário, os três poderes para garantir que, de fato, esses direitos e essas liberdades, né, de fato, sejam garantidos. Para que isso aconteça, para que esses direitos efetivamente sejam garantidos, direitos constitucionais, né, a gente precisa ter ação pública e de um Estado que tenha uma credibilidade. Então, claro que nós não queremos Estados extremamente centralizados, totalmente totalitários, autoritários. Por outro lado, também não queremos Estados onde, né, nações onde o Estado, né, ele não tenha credibilidade, não tenha autoridade, não seja respeitada, uma terra sem lei, né? Aí, nesse caso, não existe ação pública, né? Mas para ter ação pública, sim, a gente precisa de recursos, né? Então, isso um pouco para justificar que, de fato, nós precisamos de recursos aí sim monetários, financeiros, para a criação de um Estado com credibilidade, lei e ordem, né? Para garantir, de fato, os direitos que a Constituição e outras leis eventualmente garantem, tá? E toda a ideia de bem-estar social, né? Então, ela está muito em linha. Nós precisamos, né, para garantia do bem-estar social, para garantir até mesmo da propriedade privada, né, que parece ser uma coisa tão independente, muito aquela ideia, né, da liberdade econômica. A liberdade econômica precisa ser garantida com uma ação pública. Sem uma ação pública, sem um Estado que seja financiado com recursos financeiros,
eu não consigo alcançar a liberdade econômica. Né? Então, liberdade não quer dizer, né, libertinagem, né? Qualquer um, né, pode fazer o que quiser, sem nenhuma presença, nenhuma ação pública. A gente precisa dessa ação pública. A gente precisa de, efetivamente, alguém que garanta os contratos. A gente precisa de uma assistência médica, né? Puxa vida, vejam nós aqui, né? 2020 e 2021, a importância de ter um sistema de saúde, principalmente agora em 2021. Né, agora com as campanhas de vacinação todas, Sistema Único de Saúde brasileiro, tudo isso, né, um direito à saúde que nós temos na Constituição, mas que precisa de um Estado muito bem estruturado, né? Até mesmo a liberdade de expressão, liberdade, enfim, tantas liberdades, liberdades de voto, liberdades pessoais e individuais, elas exigem, né, recursos. Logicamente, todas as outras questões, habitação, educação, né? Tudo isso ela impõe, ela exige realmente, de fato, custos financeiros, né? Então, acho que essa, na verdade, é uma discussão de que, sim, direitos custam, mas é óbvio que custam, né? Ainda bem que nós podemos contar com esses direitos que são garantidos e eles só podem ser garantidos porque existem recursos financiando, né? Então, não é uma negação, muito pelo contrário, né? É uma constatação óbvia de que eles precisam existir, tá? E aí esses autores, né, trazem essa discussão que eu acho assim, que é muito pertinente, os senhores podem até, talvez, avaliar melhor do que eu, né? Então, a partir de que momento vários de nós aqui que estão, né, ouvindo, e aí eu posso dizer, eu, né, vi isso, né, uma nação que se redemocratizou, né, em 88, e ela discutiu, né, lá na Assembleia Constituinte quais que seriam os direitos fundamentais que passariam a ser garantidos pela nação brasileira, pelo Estado brasileiro, pela Constituição brasileira. E ali você tem a discussão em diversos grupos, né? A gente sabe, os grupos mais econômicos, mais os direitos fundamentais, enfim, né? Os grupos de trabalho. Aquele processo na discussão da Assembleia Constituinte, assim como em situações de criação de novas leis, é a dinâmica, né? É o processo de transformar interesses, às vezes de grupos, às vezes na maioria, às vezes eventualmente, né, por alguma questão, transformar esses interesses dessas pessoas, transformá-los em direitos. Só que para transformar eles em direitos, né, precisamos de um Estado para garanti-lo. Precisamos de um sistema jurídico para transformar essa manifestação pessoal ou do grupo ou da sociedade em efetivamente um direito garantido. Para ser um direito garantido, precisamos do sistema jurídico. Né? Precisamos transformá-la efetivamente numa lei. Essa lei precisa ser garantida, ser monitorada, respeitada de maneira permanente. Por isso, né, que se a gente considerar direitos como sendo interesses que efetivamente foram garantidos, eles precisam ter eficácia. Não basta manifestar um interesse, colocá-lo eventualmente, né, na lei, na Constituição, se de fato eu não tenho mecanismos concretos para garantir esses interesses. Nesse caso, se esses interesses não foram eficazmente garantidos, né, é um direito que acaba não se concretizando na prática. Né? Então, por isso que está aqui essa menção. Direitos, no sentido jurídico, têm, né, na verdade, deveriam ter eficácia para realmente serem direitos. Senão, eles seriam só interesses manifestos. Né? Então, a ideia de que, para eu realmente tornar algo um direito, eu preciso dessa garantia, que só pode vir através de uma atuação do Estado. Tá? Então, se não houver algum tipo de respaldo pela força, esses direitos vão acabar sendo ineficazes, vão ser meras manifestações de interesses. Tá? Isso parece meio lógico, né? Isso parece meio trivial. Tenho certeza, assim, que está soando muito trivial, né? Principalmente para os senhores. Mas isso
já traz uma consequência direta de que, para garantia de todos os interesses, vai ter algum tipo de custo. E agora eu digo custos financeiros, efetivamente, porque eu preciso, né, de dar eficácia a essa manifestação dos interesses. Né? Pela própria definição, para que efetivamente ele seja um direito, eu preciso ter a estrutura jurídica que garanta. E isso vai gerar custos financeiros. Tá? Aí agora, como se, né, não bastasse, talvez esse slide eu vou trazer algumas afirmações que sejam a mais incômodas, né? Assim, salubre e aparecendo. Quando a gente fala que os direitos têm um custo, e eu espero que essa altura, né, da nossa discussão isso esteja, né, esteja sendo trivial. Não, espero que eu tenha falado nada, né, absurdo aqui, né? Se nós estamos, se agora a gente assume, que a gente aceita, né, a gente vê, percebe que de fato os direitos têm custos para, né, sua garantia, então, e aí lembrando, né, dos princípios que eu trouxe no primeiro dia e que eu recapitulei agora há pouquinho, né, nós estamos dizendo que para garantir, para ter determinado grupos de direitos, a gente precisa, na verdade, renunciar alguma outra coisa. Lembrando da aula 1, né? Vivemos um planeta, num universo, na verdade, em que os recursos são limitados. Eles podem ainda nem ser escassos, mas eles são limitados. Mas no Brasil é fácil da gente ver, né? Porque no Brasil os recursos efetivamente são escassos, né? Então, toda vez que decidimos como nação, como, né, legisladores, como, enfim, criadores de direitos, né, na verdade, a criação, a garantia, a escolha de direitos que serão preservados significa que nós vamos abrir mão de alguma coisa. A escolha, né, pela teoria econômica, já nos diz isso. Não conseguimos ter tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se eu não lembro agora se eu dei assim, essa analogia para os senhores na aula 1, é que nem falar para criança, né? Então, aquela criança que quer tudo que tem na loja de brinquedos, a gente fala, não, se tem isso, não tem isso, né? Se tem aquilo, não vai ter isso. Então, a nossa vida é assim, e a ação pública é assim mais ainda. Se nós escolhermos proteger um grupo de direitos, né, alguma coisa, algumas garantias, alguns interesses, é porque nós vamos ter que abrir mão de alguma outra coisa. Não tem como garantir, dar e ter tudo ao mesmo tempo. Tá? E aí a ideia vem muito do princípio dos custos de oportunidade, dos trade-offs. Né? É impossível termos tudo ao mesmo tempo. Se nós alcançarmos de maneira um pouco ingênua, tentarmos alcançar de maneira ingênua, ter tudo ao mesmo tempo, a gente não vai ter nada ao mesmo tempo. É como diz o velho ditado. Tudo vai ficar na base da manifestação dos interesses e não de direitos garantidos. Não tem como. Né? Essa que é a ideia. Tá? Então, aí o outro bullet point, na verdade, é mais uma consequência, né? Uma derivação do que foi colocado aqui nesse primeiro. Né? Não temos, a gente pode até tentar vendar os olhos, né? Tapar os olhos, ou, enfim, varrer para baixo do tapete, esconder atrás do armário, né? Mas não tem como, né, a gente garantir direitos de maneira sem custo algum, de maneira ilimitada para todo mundo, né? A gente só está empurrando o problema para outros lugares, tá? E aí a discussão desses juristas, né, que eu falei, é interessante, que eles trazem que, na verdade, os custos, né, desses direitos, as pessoas às vezes querem negar, dizendo que porque é muito difícil, né, os custos indiretos, né, são muito difíceis de serem mensurados, eles dizem, nem são tão difíceis e nem são tão indiretos assim, tá? Então, de certa maneira, se a gente quisesse enfrentar de maneira objetiva, a gente conseguiria, né, eventualmente chegar no quanto que efetivamente esses direitos, eles custam, eles implicam, quais que são as implicações. Dito isso, tem talvez uma notícia boa, né? Tanta notícia ruim com relação a custos de direitos, mas isso também está muito em linha com a discussão, né, de, enfim, questões meramente mercantis. Como indivíduos,
e quem eventualmente teve muito contato com organizações privadas, a gente sabe. Não é porque uma coisa custa financeiramente que a gente nunca vai adquiri-lo. Porque muitas vezes esse custo monetário, financeiro e eventualmente até o custo indireto, ele compensa. E a mesma coisa com a questão dos direitos, logicamente, né? Então a gente tem diversos, e eu gosto muito desse assunto, mas a gente não vai poder entrar muito hoje, assim, dentro, né, efetivamente, mas eu trouxe aqui os exemplos que os próprios autores trazem, né? Tem alguns direitos que, sim, eles são custosos, eles geram, né, um impacto no orçamento, enfim, eu garanti toda uma estrutura do direito para poder garanti-los, para poder observá-los, né, para poder efetivamente torná-los concretos, né, para sair simplesmente da manifestação do interesse, gera toda uma carga orçamentária, né, um custo orçamentário bastante grande. Só que eles são mais do que justificáveis, né, porque, de certa maneira, é como se fosse um investimento que eu estivesse fazendo para a nação, né, para o país como um todo. Né? Então, se a gente quiser usar uma linguagem bem financeira mesmo, né? Então elas se autofinanciam. Eu faço investimento sabendo que o retorno que ela vai gerar, ela é maior, muito maior. Tá? Propriedade privada é um exemplo que os autores, né, trazem. Então, eu investir, eu garantir a propriedade privada, ela custa. Para começar, eu tenho toda uma estrutura de policiamento de ruas, de segurança pública, para garantir a propriedade privada. Depois eu tenho toda uma estrutura de observação de contratos também, para garantir a propriedade privada. Né? Um mecanismo também de ter um mercado onde as transações, as trocas de propriedades, né, de direito de propriedade privada, são realizados, também implica em custos. Mas ela, por si só, pode ser observada como um investimento que a nação como um todo deseja fazer e que gera resultados, retornos, né, que são bastante claros. O exemplo favorito meu e dos economistas talvez é a educação. A educação, né, que o economista Gary Becker, um dos maiores microeconomistas, né, que já viveu, né, foi o primeiro a observar, a entender a educação como sendo um investimento. Foi o primeiro economista a ver a questão da educação como capital humano. Por que capital? A ideia é bem essa. Sim, eu tenho um custo. Eventualmente pode ser um custo privado, as famílias que privadamente vão financiar a escola dos filhos. Mas pode ser o Estado, né? Esse financiamento, esse investimento nesse capital humano, Gary Becker já mostra, talvez seja aquele assim, com a certeza mais clara, né? A maior certeza de todos os tipos de investimento que vai gerar um retorno e retornos bastante altos. Quer dizer, ela é mais do que se paga, né? Ela gera efetivamente grandes retornos no investimento que é feito, seja de maneira individual e seja de maneira pública. Aqui os autores nem falam, e eu nem vou trazer, mas como, de novo, a gente já teve uma primeira aula, na primeira aula eu trouxe rapidamente um conceito de externalidades. Né? Então, externalidade positiva, tá? Vamos focar no positiva. Externalidade positiva são aquelas situações. Alguém investe, e pode ser alguém privado ou alguém público, gera um retorno para essa pessoa ou para essa organização, esse decisor. No entanto, ela ainda gera outros efeitos para pessoas que nem foram diretamente impactadas, mas existem efeitos, né, extras que também mais do que justificariam esse investimento. A questão da educação é bem esse ponto. O investimento pode ser até privado, né? Se for público também. Eu estou gerando um retorno para essas pessoas que estão sendo escolarizadas. Mas existe um retorno para outras pessoas também, né? Para a sociedade como um todo. Quem ganha numa política educacional de qualidade, maciça, ampla, não são somente as pessoas que foram escolarizadas, que foram para a escola, mas até mesmo outras que nem foram afetadas diretamente. Uma nação constituída de pessoas escolarizadas, educadas, bem formadas,
tecnicamente, no ensino fundamental ou no ensino profissional, ela ganha como um todo, em diversas questões, tá? A discussão aqui não é tanto de externalidade, mas só para deixar claro, né? É um investimento que sim tem despender recursos para a política educacional, né? Mas ela gera retornos muito maiores, não só para quem foi educado, escolarizado, mas para várias, né, para toda a nação, mesmo eventualmente aquelas pessoas que não foram o alvo, né, dessas políticas educacionais. Tá? Então, com certeza, né, é uma política, é um direito, né, o direito à educação é um direito que, sim, é custoso, gera um custo para o Estado, mas aumenta enormemente, né, infinitamente, os benefícios, a riqueza para toda a nação. Tá? E ainda tem discussões de direitos mais individuais mesmo, né? De proteção contra a violência. Né? Isso também, né? Então, a questão da discussão de viver em sociedades seguras, sem violência, né? Sem discriminação, ela também perpassa pela discussão de externalidades. Ou seja, não somente as potenciais vítimas que são protegidas, elas recebem esse benefício, né, desse direito de eventualmente ter um Estado que cuida disso, né, da violência, né, mas também outras pessoas, né, de maneira disseminada, ampla, como se fossem aquelas ondinhas que vão, né, joga a pedra no lado, as ondas vão se propagando para todo o restante da sociedade. A questão da proteção contra a violência também entra nessa discussão. Direitos que sim impactam, eu tenho que ter toda uma estrutura, né, estatal para poder garantir a proteção contra a violência, mas ela gera, né, efeitos não somente para as potenciais vítimas, mas também para outras pessoas que não estão diretamente ligadas a elas. Tá? Bom, essa questão mais conceitual, né, eu fecharia com essa discussão, né? Então, aí vem a parte que eu vou, né, o pessoal brinca, né? Eu vou jogar a bomba e vou sair correndo, né? Então, vimos que sim, os direitos, muitos desses direitos, todos esses direitos praticamente, para garanti-los, para sair de uma esfera de interesse, para efetivamente se tornarem direitos efetivos, eles custam. Vimos que, eventualmente, alguns direitos, mesmo eu tendo que custeá-los, elas geram um resultado melhor, né? Gera um resultado que, mais do que se paga, mais do que se justifica. E vimos também, né, naquele slide difícil, né, que precisamos fazer escolhas. As tais das escolhas trágicas, porque eu não consigo garantir efetivamente direitos infinitos, ilimitados, que elas vão, por definição, perder a eficácia. Se eu almejar garantir tudo, eu não garanto nada, né? Tudo vai ficar na esfera só do interesse manifesto. Talvez na lei, talvez até na Constituição, mas ela não vai ter eficácia. Isso quer dizer que tem uma implicação de escolhas. Quais os direitos que eu quero garantir efetivamente? Essa é uma escolha social, mas é uma escolha política. E aí é que a gente tem que refletir como nação, né? Se nós sabemos que precisamos escolher quais são os direitos que serão efetivamente garantidos, alguém vai decidir. Não tem como os 210 milhões de brasileiros decidirem isso, né? Vivemos num sistema, né, de democracia representativa. Alguém vai decidir por esses 210 milhões de pessoas. Então, cabe a nós essa pergunta. Em quais diferentes momentos serão feitas as escolhas de quais serão os direitos que efetivamente serão garantidos, quais serão aqueles interesses ou pessoais ou de grupo que vão se tornar efetivamente em direitos garantidos, porque precisa ser feita uma escolha. Isso é um processo político e essa escolha política é que vai decidir como é que esses recursos públicos que são necessários para garantir esses direitos vão ser usados.
os recursos são limitados, somos carecas de saber, somos brasileiros, sabemos disso, né? Mas alguém vai tomar a decisão, alguém toma essas decisões todos os dias. Quem são essas pessoas? Com base em que elas estão fazendo essas escolhas de quais direitos serão garantidos e quais não serão garantidos, porque eu não tenho como garantir todos. Certo? Então, essa é a discussão e a reflexão como cidadãos que nós devemos ter. Não só como juristas, não só como economistas, não só como agentes públicos, como vários, a maioria dos senhores né? Mas como é que está sendo feita essa escolha? Né? Quem é que está decidindo? Como que estão sendo decididas essas escolhas da alocação, da distribuição desses recursos públicos para a garantia, para a proteção dos direitos? Quais são aqueles que estão sendo protegidos e quais são aqueles que não estão sendo protegidos? E quem está sendo beneficiado? Quais são os princípios jurídicos e econômicos que estão sendo usados para esse tipo de decisão? Será que os princípios que eles estão usando, né, as pessoas que estão tomando essas decisões, estão tomando princípios explícitos, manifestos ou eventualmente implícitos, né, que estão ali nas entrelinhas? Será que elas são de fato defensáveis? Será que num processo democrático isso efetivamente é justificado? Então, na verdade, isso são mais reflexões, né, sobre toda essa questão, sabendo de que os direitos custam. A questão principal, mais difícil, não é se eles custam ou não nos custam, eles custam, tá? Então, gostemos ou não gostemos, é claro que ninguém gosta, né? Eu gostaria que tudo na vida fosse de graça, que eu não precisasse comprar nada, gastar nada, dinheiro de nada. Mas os direitos também custam, como sociedade, como nação. Isso é o ponto mais simples dessa discussão, né? Assim, como o pessoal diz, assim, no-brainer, assim, não tem que discutir. A discussão está aqui, nesse slide 12, né? Quem está tomando essas decisões? Quem está escolhendo? Como é que está sendo o processo da escolha dos direitos que serão custeados? Né? Com base em quê? Mas essa é uma discussão muito mais extensa do que essa aula, né, permitiria. Eu trago aqui somente para a nossa reflexão, tá? Para a vida, né? Inclusive, principalmente como agentes públicos e como agentes, enfim, né, acadêmicos que nós somos. Com isso, eu partiria para o ponto 2, tá? Para a parte 2 aqui, que é, vamos dizer assim, menos conceitual, né? Mas ela é mais empírica, tá? E, da maneira como eu planejei a aula de hoje e pelo andar aqui do tempo, eu acho assim que eu vou fazer uma apresentação, né? Então, agora vem essa parte 2, e aí no final eu creio que vai ter bastante tempo, eventualmente, para a gente fazer discussões, tá? Então, eu vou me organizar dessa maneira. Professora Ana, doutor Renato, os senhores acham que a gente precisa fazer um intervalo? O que vocês recomendam? Eu acho que nós aqui estamos bem. Então tá bom. Interromper, mas tá bom. Temos tá feito certo. até o fim aqui. Tá joia. Então, como eu disse, eu acho que a gente professor apenas pediu um intervalo, por enquanto. Mas como é que é? Até agora a gente fez ininterruptamente, com exceção de uma aula. Então tá bom. Então fica vamos. a seu critério. O próximo é um pouco, eu acho, um pouco mais tranquilo, e aí, eventualmente, a gente pode, né, discutir mais para o final, ter uma parte final um pouco mais tranquila, tá bom? Bom, fazendo um gancho com o que a gente acabou de ver, né, eu até nem fiz muita animação para esse slide. Então, a gente basicamente viu, né, que os direitos com D minúsculo, eles têm, sim, custos. Nas democracias modernas, quem garante esses direitos normalmente são os tribunais, né, é o judiciário, tá? Então, basicamente, né, discutir essa questão do acesso à justiça, que foi até trazida já, né,
eu preciso contar com uma estrutura, tá? Então, enfim, né, os funcionários, os magistrados, a estrutura toda, tudo que a gente sabe que está envolvido, né? Então, se eu quero garantir os direitos, se os direitos nas democracias são garantidos pelo judiciário, de certa maneira, sim, né? A gente tem, eventualmente, um custo do judiciário, mas o doutor Luiz já começou falando que a gente não vai falar sobre o custo do judiciário e a gente não alinhou, quero deixar bem claro. Para mim, essa discussão é muito, seria muito superficial, tá? Senhores todos devem, né, ter acesso aos relatórios de justiça em números, ali estão os números, né? E eu vou confessar uma coisa, né? Não tenho vergonha de confessar. Eu raramente olho para aquela sessão do Justiça em Números que traz, pelo menos de maneira talvez mais conhecida, né, os valores do judiciário, quanto que custa, Justiça Federal, Justiça Trabalho. Aquilo diz muito pouco para mim, não diz quase nada para mim. Na verdade, não diz quase nada, né? E eu que sou estudiosa do judiciário. Por N razões, por várias razões, começar até o que eu já falei para os senhores, né? Aquilo lá, custo monetário, em não sei quantos milhões de reais, não sei o que e tal, não diz nada, né? Eu tenho outros tipos de custos, mesmo que eu tivesse interessada nos custos, eu olharia muito mais para os custos indiretos. E ali, aquilo é uma prestação de contas, lógico, né? Que, enfim, o CNJ, né, tem que prestar para a sociedade de uma certa maneira, mas aquilo lá diz muito pouco, né? Não vou focar naquilo, não vou falar em nada daquilo, né? Aqui na discussão, mesmo que eu fale eventualmente, mesmo que a gente passe eventualmente para o judiciário, que é o que a gente vai falar, tá? O que me interessa de uma perspectiva econômica agora, uma análise econômica sobre eventuais custos do judiciário, e aí eu vou, né, pedir licença para os senhores, né, que eu vou focar no judiciário. Primeiro que eu estou falando com membros do judiciário, e segundo por conta do meu próprio viés de pesquisa. Eu pesquiso muito mais o judiciário do que o legislativo, agências reguladoras, né, executivo, então eu vou focar mesmo no judiciário, mas já adianto que não é aquilo que me interessa, que está lá no Justiça em Números, né. A discussão, e não é só a Luciana Young faz essa discussão, né? Você tem toda uma corrente, grupos enormes de pesquisadores, né? O que nos interessa nessas discussões são os impactos, são os custos de oportunidade, né? São as escolhas de funcionamento que eventualmente são feitas do próprio judiciário. E aí, quando a gente fala de custo, a gente pensa só sempre no negativo, né? Mas naquela mesma discussão sobre direito à propriedade privada, direito à educação, direito à proteção contra a violência, a gente já viu que existem custos que se pagam, tá? Da mesma maneira que, se a gente falar de toda essa estrutura da garantia, agora, da estrutura do direito com D maiúsculo, representado pelo judiciário, né? Eu quero saber os impactos negativos, mas eu quero saber também os impactos positivos, né? Somente com uma avaliação do negativo com o positivo é que é possível para a gente, de fato, avaliar, né? Está valendo a pena? Está compensando essa estrutura do direito com D maiúsculo, né? Falando de maneira mais clara, quais são os custos e benefícios diretos e indiretos, né, do direito. Direto, eventualmente está lá, né? Justiça em números, complementar com alguma outra, né? Eu acho que mesmo para custos diretos, aquilo lá tá simplificado, vamos dizer assim, né? Teria como a gente melhorar até o cálculo, né, do custo direto, mas o que mais interessa são os custos indiretos, porque no caso do judiciário, ela tem muitos impactos indiretos, muitos benefícios indiretos. E eu vou focar no benefício, não é só para puxar saco do judiciário, não, tá? Porque, de fato, o judiciário tem uma possibilidade, o potencial, e muitas vezes, efetivamente, cria as tais externalidades. Efeitos não somente nas pessoas que estão ali litigando, acessando o judiciário, mas todo o restante da sociedade. Então, a gente precisa entender esses benefícios indiretos. E, claro, também tem os custos indiretos, né? Então, esse tipo de olhar, de mensuração, que é muito mais difícil, obviamente, que, na verdade, ela interessa mais, tá? Já dizendo que, na verdade, existe uma ampla literatura, poderia resgatar aí, talvez, desde nova, recente, tá? Que é muito a interface da
do direito e da economia, mas também mediada por métodos quantitativos, e aí a gente vai depender do pessoal da estatística, né, do pessoal, enfim, né, da jurimetria, tá? Então, essa área, ela começou a se tornar bastante ativa e profícua, eu diria que lá para o final da década de 90, né, internacionalmente. No Brasil, a gente começa a ter bons trabalhos, eu vou trazer alguns exemplos mais recentemente, né? Então, mas essa é uma discussão que é muito interessante e, sobretudo, eu pessoalmente tenho acompanhado mais a literatura até europeia do que americana nesse sentido, mas ela é uma discussão muito interessante. Eu vou trazer um bônus aqui para essa aula. A aula é sobre custos do direito, custos dos direitos, mas eu vou trazer um pouco de princípios de jurimetria, tá? Porque da maneira como eu escolhi abordar essa questão, a gente precisa entender um pouquinho de que é exatamente essa metodologia empírica quantitativa, que hoje está muito conhecida como jurimetria, mas que dentro da economia a gente chama de econometria mesmo, né? Econometria é já bem tradicional. A ideia dos trabalhos empíricos, querendo, né, acessar justamente os custos e benefícios diretos e indiretos do judiciário, dos sistemas legislativos, das democracias, né, como um todo, ela está baseada em observações, em trabalhos empíricos. Como que funciona a metodologia empírica? Como é que o economista, o cientista político, temos muitos cientistas políticos trabalhando com essas questões e cada vez mais juristas também, né? Nós, alinhados com pessoal de métodos empíricos, o que a gente está atrás? Né? O que a gente está querendo explicar? A gente está querendo explicar, por exemplo, né, quais que são os efeitos, os impactos do direito do judiciário, tá? A ideia perpassa, começa, e são só 2 slides, bastante gráficos, bastante simples. Espero que com isso os senhores possam entender, pelo menos, né, o princípio da metodologia empírica, porque aí, depois disso, eu vou apresentar os resultados, né, dos trabalhos empíricos nessa área. A ideia perpassa por variáveis dependentes e variáveis independentes. Né? Então, variáveis nada mais são do que o que eu observo no mundo. O pesquisador vai lá no mundo real e começa a coletar dados, coleta, né? E a ideia seria tentar explicar alguma relação de causalidade, uma coisa que é causada por outra, né? A coisa que é causada é a variável dependente, né? Então, ela depende de outras variáveis que vão gerar um efeito nela, tá? Eu peguei esse gráfico aqui, esse esquema aqui do lado esquerdo, está em inglês, me desculpem, mas eu tirei diretamente da internet, mas a ideia é basicamente essa. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, a gente está vendo, né? Eu tenho uma variável dependente, que é aquele resultado que eu quero observar, que é causado por variáveis independentes. Então, variável independente é aquela coisa que acontece, né? Que a maneira como ela acontece, ela gera mudanças, afeta, impacta na variável dependente. Aí é que eu coloquei em português e já por ponto que a gente quer. Eu quero a atuação do direito, ou seja, eventualmente, aqui no caso especificamente do judiciário, eu tenho que, e aí também a parte do trabalho do pesquisador, conseguir medir, conseguir classificar, ranquear, talvez, né, uma classificação de boa, ruim, uma escala, enfim, da atuação do direito. Eu tenho só sobre essa questão eu teria, sei lá, né, 500 maneiras de medir a atuação do direito e cada pesquisador vai escolher a maneira como ela vai medir essa atuação do direito do judiciário. O pesquisador vai dizer que ele acredita que essa maneira como o judiciário ela atua, ela gera algum tipo de resultado. Seja um resultado econômico, seja um resultado social, seja um resultado político, seja um resultado, enfim, assim vai, né? Então, é uma relação de causalidade, é uma relação de consequência de impacto. Resultados que eu quero... O resultado mais clássico na economia, que os economistas toda hora estão querendo ver, é crescimento econômico. Então, o resultado econômico aqui talvez seja PIB per capita, crescimento do PIB. E aí o macroeconomista, que normalmente vai estudar essas coisas, vai querer, né, entender o que causa o crescimento econômico, né? Aí ele vai ver várias questões. Escolaridade, investimento, poupança, etc. e tal, tamanho da população, não sei, né? Então, e ele vai lá e testa se de fato, essas hipóteses que ele ou ela, né, o pesquisador ou pesquisadora tinham inicialmente, de fato conseguem explicar o resultado econômico do PIB per capita. Nós
que estudamos o direito, análise econômica do direito, ou então análise, né, empírica do direito, o que a gente quer é pegar alguma medida, e aí existem, né, trocentas, do direito, do judiciário, e eu quero saber se, de fato, ela gera algum tipo de resultado. E a gente vai ver que diferentes pesquisadores estão interessados em diferentes resultados. Tem gente que está interessada em crescimento, em desenvolvimento econômico. Aí é a análise econômica do direito pura, né? Como é que o direito afeta os resultados econômicos. Mas eu poderia estar interessada em resultados políticos. Será que determinada, né, resultado, né, do judiciário gera, enfim, né, mais democracia, mais liberdade, menos liberdade? Tudo isso seria possível. A dificuldade, o desafio, né, é montar, né, enfim, um esquema, um modelo de pesquisa que efetivamente consiga medir as coisas, porque no direito, nas ciências sociais, fora a economia, várias questões são muito difíceis de serem medidas. Preciso transformar, mas isso também, de certa maneira, ok, né, e chegar no que a gente quer, tá? Eu encontrei também uma outra explicação, um gráfico melhor, para a gente entender melhor ainda a questão do como que funciona a jurimetria, como é que funciona a econometria, que é isso que a gente está querendo ver, né? Então, a gente já viu essa primeira parte, que foi igualzinha ao slide anterior, só que agora um pouquinho diferente. Então, tem as variáveis independentes, que são a causa, que geram um impacto na variável dependente, foi o que a gente acabou de ver, né? Aí eu já coloquei aqui, desculpa o inglês também, mas eu complementei aqui com, né, já para os nossos exemplos do direito e em português. Então, suponha que eu tenha interesse em saber como é que uma atuação do judiciário, e aí eu vou medir, vou classificar, enfim, afeta ou se afeta, tá? Para início de conversa, se afeta, né? Se afeta e se afetar, como afeta um resultado econômico ou social, né? E aí, os senhores vão dizer, poxa vida, mas se a gente estiver pensando, por exemplo, em crescimento econômico, em PIB, né, PIB per capita, enfim, só a atuação do judiciário que vai importar? Obviamente que não, né? Então, o dia a dia dos pesquisadores empíricos é justamente pensar, ok, eu estou interessada, e eu, Luciana, estou interessada mesmo, né, em saber como é que a atuação do judiciário vai impactar no resultado econômico ou social, né? Seja PIB, seja concentração de renda, seja pobreza, não interessa, né? Só que eu sei, obviamente, que existem várias outras coisas que também afetam esse resultado econômico. Os jurimetristas, econometristas, estatísticos vão chamar essas outras coisas de variáveis de controle, né? Então, as variáveis de controle, aí o exemplo aqui, eu deixei aqui mais ou menos claro para os senhores, né? Se eu estou interessada em estudar a atuação do judiciário sobre resultado econômico, eu sei que o resultado econômico é impactado por várias outras coisas que não tem nada a ver com o judiciário. Que é, sei lá, sempre, né? Escolaridade sempre impacta, poupança normalmente impacta no resultado econômico, e outras coisas, devia até colocado entre aspas aqui, ruídos, né? Então, as coisas que os economistas, os pesquisadores empíricos, normalmente não vão conseguir entender. Eu tenho uma maneira de controlar, é por isso que elas chamam de variáveis controle, né? Eu vou controlar para alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que está gerando um ruído, que está gerando um impacto, né, sobre o resultado econômico e social. Então, um modelo jurimétrico, um modelo econométrico, ele vai ter, né, conceitualmente essa estrutura. Eu quero saber, o meu interesse é a caixinha laranja, é a variável independente da atuação do judiciário, sobre o resultado econômico, por exemplo, tá? Mas sabendo que existem várias outras coisas no mundo real que vão afetar o resultado econômico. E aí eu preciso controlar. Então, eu vou trazer essas coisas o máximo que eu conseguir, mas também tem aí um equilíbrio. Eu não posso ficar colocando infinitas variáveis de controle, apesar de que no mundo real tudo impacta sobre tudo, né? Então, o desafio do jurimetrista, do econometrista, é criar um modelo, talvez com mais bolinhas do que as que estão aparecendo aqui, 3, 4, 5, sei lá, né? Para conseguir chegar no resultado com credibilidade. Aí os estatísticos vão nos ajudar, existe a tal da significância estatística, né? Então os modelos vão dizer para a gente, que no resultado final vai dizer, pronto, agora que a gente controlou por todas essas outras variáveis, agora a gente pode, com credibilidade, com
95% de confiança, 90% de confiança, né, afirmar que o judiciário afeta o resultado econômico em tal magnitude numérica, tá? A ideia da jurimetria, da econometria é essa, uma ideia muito geral, né? Na prática, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai acessar? A gente vai coletar dados, como eu falei. Aí eu vou pegar, né, Luciana, vou pegar dados de classificação, de funcionamento do judiciário, ou se quem quiser, eventualmente, usar dados de custo do judiciário, de vários países, de vários estados. Aí eu vou pegar o nível de escolaridade de cada um desses países ou desses estados, o nível de poupança, outras questões que eventualmente eu acho que interessam, e aí eu vou jogar no modelo econométrico. E aí eles vão conseguir acessar qual que é o impacto disso, 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 sobre a questão econômica e social, né? Econômica aqui no caso, tá? Então, eu preciso coletar, né, quantidades de dados o máximo possível, né? A ideia é sempre essa. Se eu estiver falando de países, é mais ou menos fácil. Se eu estiver falando de estados, também é mais ou menos fácil. Se falar de municípios, também é fácil. Ir lá pegar os 5.550 municípios do país, né? E, eventualmente, aqui no caso do judiciário, também vai ter. A gente vai ver que vão ter medidas disso. E, eventualmente, pegar dados não só da atuação em cada um desses municípios, a escolaridade em cada um desses municípios, a poupança em cada um desses municípios, e assim vai, né? Então, vou coletar essas amostras, eventualmente toda a população. O termo população quer dizer assim, o todo, né? O todo do mundo real. Muitas vezes não vai ser possível, né? Se eu estiver fazendo estudos sobre pessoas, não tem como eu pegar dados de todas as pessoas do país, né? Eventualmente, se forem questões que não estão lá nas fontes abertas, nos dados abertos, eu vou ter que ter amostras, né? Então, a amostra seria uma amostra, literalmente, de toda a população, tá? Preciso tomar cuidado, é uma questão técnica, só para os senhores, como eu falei, né? É uma introdução à jurimetria. Um desafio é encontrar variáveis que não sejam relacionadas entre si. De uma certa maneira, eu não gostaria que os níveis de escolaridade em cada município ou em cada país estejam relacionados com os níveis de poupança dessas mesmas localidades e que não esteja relacionada com a atuação do judiciário. Na prática, a gente vai ver que quase tudo está relacionado com quase tudo, né? No limite, elas sempre estão relacionadas. A jurimetria e a econometria, nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, sobretudo, ela tem avançado muito justamente nessa questão, em como resolver esse problema que os econometristas, jurimetristas, chamam de endogeneidade, né? Então, eu tenho uma endogeneidade quando, na verdade, essas variáveis todas, elas não são independentes entre elas, elas têm relação entre elas. Porque se elas tiverem relação entre elas, isso vai afetar a medida, né? Se a poupança está relacionada com a escolaridade, o que eu medi como sendo o impacto da poupança, e aí somado com o impacto da escolaridade, vai estar superdimensionado. Então, toda a grande dificuldade metodológica é de justamente encontrar maneiras de isolar, né, esses efeitos. Aí a gente começa a entrar em questões muito técnicas, muito avançadas, que não vou entrar muito aqui, tá? Mas esse é o desafio. Pegar variáveis que eventualmente sejam realmente independentes entre si. Por exemplo, quando a gente fala de atuação do judiciário, muitas vezes os pesquisadores gostam de usar como variáveis controles alguma variável política. Sistema democrático ou não democrático, né? Enfim, questões que são políticas, não são necessariamente aí econômicas, e às vezes elas podem estar relacionadas com a questão do judiciário, tá? Então, esse é o desafio, né, do pesquisador. A ideia, então, de certa maneira, é isso, né? E aí a gente vai ter as medidas, tá? Então, as medidas, basicamente, como eu falei, a gente vai no mundo real, coleta esses dados todos, né? E a gente vai encontrar linhas de tendência. Eu tenho tendências de países com essas e essas características de atuação do judiciário ter esse resultado econômico. Aí eu consigo encontrar médias, eu consigo encontrar tendências e eu consigo encontrar o que a gente chama dos desvios padrão, né? O desvio padrão mostra como é que esses dados estariam espalhados. Ao invés de você ter uma média, uma tendência, você tem países que têm características parecidas, mas com resultados muito diferentes.
né? Então, como é que isso calcula? O cálculo do desvio padrão é importantíssimo para análise jurimétrica, justamente para a gente não ficar no mito, nem no mito, naquele equívoco do que a média representa, né? Aquela piada de que você tem uma sala, metade dos alunos tiram 10, metade dos alunos tiram 0, a média foi 5. Não quer dizer nada, né? Porque o desvio padrão aí, no caso, foi absurda, né? Um monte de gente lá em cima, um monte de gente lá embaixo, então você tem muito desvio padrão, e é por isso que é importante de avaliar esse desvio padrão. O quão espalhados estão os dados ou não, o quão realmente estão concentrados, né, focados ali no cálculo da tendência. Passado isso, essa que é a nossa introdução, né, à jurimetria, tá? O que nos interessa é entender os cálculos, as pesquisas que foram feitas com relação aos custos do judiciário, aos custos do direito. Porque praticamente todos os estudos que eu vou trazer aqui, tirando talvez com exceção de um, foram cálculos jurimétricos e econométricos, muito baseado nisso que eu acabei de mostrar para os senhores. Eu fiz uma seleção aqui. Como eu disse, existe uma literatura muito ampla disso. Você tem vários e vários periódicos, né, dedicados hoje a esse tipo de pesquisa. Praticamente, a análise econômica do direito, ela está muito focada hoje na análise econométrica, jurimétrica, e ainda tem todo o pessoal da análise empírica, né, do direito, né, que não necessariamente é uma análise econômica. Então, eu fiz uma seleção pessoal minha, né, já no meu trabalho de doutorado, já tinha começado a fazer essa seleção, e aí eu complementei com alguns artigos, trabalhos mais recentes sobre esse quesito. Os custos do direito, mas focado no direito judiciário, por questões pessoais, por questões até para dialogar melhor com os senhores. Lembrando aqui que quando a gente está falando agora de custos, eu não estou falando lá do levantamento do justiça em número de quanto que o judiciário gastou, o orçamento do judiciário, nada disso. Estou falando de impactos, estou falando, né, de custos indiretos, mas também de benefícios indiretos. Então, seriam mais, assim, impactos sobre a economia, basicamente, acho que todos eles estão relacionados a questões econômicas. As nossas variáveis dependentes aqui, né, são questões econômicas, e eu quero saber como é que essas questões econômicas foram afetadas pelo funcionamento do direito, pelo funcionamento do judiciário. Então, é nessa perspectiva que agora eu adoto, eu e todos os autores que eu vou trazer agora para os senhores, tá? Então, vai ser, na verdade, assim, uma apresentação de alguns resultados, resumo de alguns resultados, trabalhos que eu achei muito interessantes, né? E depois, no final aqui da aula, eu vou trazer as referências completas, tá? Então, tem esse estudo, que talvez tenha sido um dos primeiros em perspectiva internacional, incluindo o Brasil, né? O Robert Sherwood é um brasilianista, estuda muito a América Latina, né? E nesse trabalho de 2004, foi, na verdade, uma apresentação que ele fez num congresso, né, de instituições. Ele fez um cálculo, não vou entrar em detalhes de nenhum cálculo aqui, tá? Assim, os dois últimos eu vou apresentar um pouquinho mais, vou apresentar só o resultado. Eventualmente, se os senhores quiserem, eu tenho as referências para ir buscar, né? Mas são questões muito técnicas que eu também não ia querer trazer muito no detalhe, tá? Então, o Robert Sherwood fez uma análise, e ele é um estudioso do judiciário, né? Assim como eu. Então, fez uma mensuração, né, de funcionamento do judiciário em 7 países, Argentina, Brasil, Canadá, Peru, Filipinas, Portugal e Espanha, num período ali de 7 anos, né, 96 a 2002, inclusive, levantou diversas questões, inclusive variáveis econômicas, fez uma classificação do funcionamento do judiciário, não vou entrar no detalhe aqui, mas ela está muito relacionada com questões que eu acho que são um pouco, né, não são tão polêmicas assim. Acesso à justiça, né, celeridade, né, imparcialidade, enfim, né, comparou esses 7 países durante esse período, no período aqui de 7 anos. E aí ele agrupou, né, a diferença nos países que mais cresceram no período, nos países que menos cresceram nesse período. E chegou no resultado do trabalho dele, né, que somente a questão do judiciário, ali, o quadradinho do judiciário no nosso esquema, né, causa, né, um impacto aqui econômico de uma magnitude de 20%. Aí os outros 80% são outras questões, escolaridade, investimento, capital, enfim, físico, né, etc. e tal. Mas o judiciário, por si só, teve um impacto de 20%. E eu achei bastante expressivo, né?
esse foi um momento em que ainda estávamos consolidando a ideia na academia da importância do judiciário sobre o resultado econômico, né? E aí o trabalho dele foi muito nessa linha, né, para corroborar essa visão, tá? Aí aqui ele compara, então, faz essas mensurações do funcionamento, como eu falei, muito relacionadas a acesso, né, acesso democrático da justiça, celeridade, imparcialidade, custos também, custos efetivos para monetários, financeiros para acessar o judiciário, né? E aí fiz uma comparação, né, uma divisão. Se houvesse um melhor funcionamento naqueles países onde o judiciário não funcionou tão bem assim, poderia ter um aumento de 14% nos investimentos, um aumento de 12% no nível de emprego, né, no país, e um aumento no nível de 18% no volume de vendas. Isso, para mim, assim, é uma medida de custos ou de benefícios do direito, do funcionamento do judiciário, né? Então, é uma maneira, como eu disse, não são medidas fáceis, a gente tem que passar por todo um processo, né, da jurimetria, mas está um resultado que achei bem interessante, como eu falei, um dos primeiros que envolveu o Brasil numa perspectiva comparativa, tá? Outras questões muito estudadas pelos jurimetristas, pelo pessoal de pesquisa empírica do judiciário, é a questão da independência. Tá? Aqui eu não trouxe o resultado, é um alemão, né? O pessoal da Europa está muito preocupado com a questão da independência judicial, né? Eles lá têm outras preocupações com a independência, sobretudo porque existe, né, o Tribunal Europeu e aí você tem os tribunais nacionais, né? E aí sempre fica aquele incômodo de quanto que os tribunais nacionais, locais, de fato têm uma independência com relação ao Tribunal Europeu. E esse autor mostra, né, que a independência judicial, né, está relacionada com níveis de emprego. É impressionante, né? Parece que são coisas que não tem nada a ver, mas o Feldman conseguiu mostrar isso. No Brasil, se a gente for lidar com a questão de independência, a gente tem trabalhos empíricos de independência, né? A gente poderia medir a independência do judiciário com relação aos outros poderes, né? Legislativo, executivo, né? Principalmente executivo, que a questão normalmente é mais com relação ao executivo. E a gente teria trabalhos. Eu não trouxe aqui hoje, porque na verdade não tinha uma mensuração econômica, como a gente está falando aqui de custos, né? Então eu não estou, mas sim existe uma questão sobre, né, diversas questões de, enfim, direitos, funcionamento, né, do judiciário. Conheço um estudo, pelo menos no nível de STF, falando sobre a questão da independência, né? Uma tese de doutorado muito interessante. Por fim, também a nível internacional, né, que daqui a pouco eu vou partir para as discussões mais brasileiras, custos do judiciário. Feld e Voisin, também coincidentemente dois alemães, ainda também sobre a questão do judiciário. Olha só que interessante, né? Você pega uma situação, né, em que você teriam países que não têm independência nenhuma, são extremamente, né, dependentes, não só do, enfim, tribunal, são extremamente, entre aspas, né, obedientes, aí, seguidores, não só do Tribunal Europeu, mas também dos poderes executivos nacionais, né, totalmente sem independência, para um que tem, né, total independência, né, geraria essa transição, ou seja, esse ganho na independência, geraria um aumento no crescimento econômico. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Então, uma independência judicial gera um aumento no crescimento econômico de 1,5 a 2,1 pontos percentuais, né? Não foram poucas estimativas, mais de 300 que eles fez. Esse termo ceteris paribus é o único latim que os economistas adotam, tá? Os juristas têm muito latim, mas esse é o único latim que a gente usa na economia, né? Que é aquela ideia das várias variáveis, né? Você tem uma variável independente, você tem as variáveis controle. Se eu estou controlando por todas as outras variáveis, é como se eu tivesse uma situação de ceteris paribus. Só estou variando a questão do funcionamento do judiciário, aqui no caso medido pelo grau de independência. Então, dar mais independência para o judiciário, mantido todo o resto constante, mantido todo o resto controlado, gera um aumento, né, no crescimento econômico, que não é pouca coisa, não quero deixar claro, né? 1,5 a 2,1 pontos percentuais. E eles estão avaliando uma situação extrema, né? Para uma situação totalmente sem independência, para uma que tem independência, né? Quase que completa, tá? Então, sim, tem impacto muito grande. Eles fizeram uma estimativa, né? Poderia fazer com que o PIB do país dobrasse ali mais ou menos 40 anos, né? Cerca de 33 a 47 anos.
esqueci de traduzir a última palavra. Bom, e no Brasil? Como é que tem sido os estudos de custos do direito ou custos do judiciário? Eu vou começar com uma pesquisa muito simples, simples no sentido de que não tem econometria envolvida, mas basicamente foi uma pesquisa que os autores, são esses 3 autores aqui, o professor Armando Castelar, a professora Maria Tereza Sadek, muito conhecido, cientista político e judiciário, e o professor Bolívar Lamounier, né? Armando Castelar, professor de economia lá da FGV do Rio, né? No ano 2000, eles organizaram um livro que se chama Direito, Judiciário e Economia, alguma coisa assim, que é a obra, né, inaugural da análise empírica do judiciário numa perspectiva econômica. Né? Foi o primeiro livro em conteste, né, em 2000, uma coisa que relativamente recente. Tá? Num dos capítulos, é uma coletânea, na verdade, né? Então, num dos capítulos em que eles 3 autoraram, eles fizeram uma pesquisa muito despretensiosa, assim, no sentido de que, assim, eles... Certamente, a professora Maria Tereza, o professor Armando Castelar, com certeza. O professor Bolívar Lamounier também, talvez, né? Poderiam ter feito uma pesquisa econométrica, jurimétrica, mas eles fizeram só um levantamento, não querendo dizer com isso que a não seja representativa. Foram 600 empresas que responderam, e o capítulo almejado em entender essa relação entre o judiciário e as empresas, as atividades empresariais, tá? Então, de novo, ali nas entrelinhas, ou até de maneira um pouco mais explícita, é entender, né, os custos e, eventualmente, os benefícios da interação entre o judiciário e as atividades empresariais. Nesse grupo de empresas foi interessante porque eu tenho pequenas, médias, grandes empresas, empresas 100% de capital nacional, empresas multinacionais, empresas de varejo, empresas de atacado, instituições financeiras, né? Eu tenho um conjunto bastante diversificado de empresas, né? E aí eles fizeram um levantamento estatístico, por isso que eu falo que é simples, né? Estatístico no sentido de porcentagens, né? Quantas que de fato tiveram, né, um impacto nas suas decisões de investimento e interrupção de atividades. Eu quero deixar claro, e os autores também deixam isso claro, que a gente não está levantando aqui a questão se as empresas foram realmente culpadas, não foram culpadas, né? Assim, os senhores lidam com empresas o tempo todo. A gente vê muita coisa que você não acredita que as empresas continuam cometendo esse tipo de erro. Mas existe uma relação. E talvez, felizmente, exista. De toda forma, esse é um impacto que foi medido pela primeira vez, repito, em 2000. Né? Então, por volta ali de 30%, né, das empresas entrevistadas tiveram uma relação, um impacto direto aí do funcionamento judiciário. Tá? Um pouquinho depois, 3 grandes economistas, Pércio Arida, Edmar Baixa e André Lara Rezende, publicaram um artigo que não tinha nada a ver com o judiciário, na verdade, né? Quero deixar bem claro, né? Mas, de certa forma, também avalia questões do direito. Eles estavam, na verdade, estudando o mercado de crédito no Brasil. O mercado financeiro era um livro sobre macroeconomia, não era um livro sobre direito, análise econômica do direito, nada disso, né? Mas eles colocaram uma frase, né? Em que, de uma certa maneira, traduz uma percepção. São 3 grandes economistas que poderiam ter feito qualquer análise empírica, econométrica, mas ali não era o objetivo. O objetivo era fazer uma avaliação do mercado de crédito no Brasil e eles chegaram a essa, né, colocaram essa frase em algum momento ali. Né? A qualidade da garantia dos contratos é fraca, e se a garantia dos contratos é fraca, é o que justifica por que não existe mercado de crédito bem desenvolvido no Brasil. Né? Porque tanto a lei quanto a jurisprudência são enviesados a favor do devedor. Né? Essa defesa, esse argumento, eu tenho certeza absoluta que todos os senhores já ouviram, né? Os autores reforçaram esse argumento, de uma certa maneira, mostrando indiretamente nas entrelinhas o que seriam custos do direito, aí sim, com D maiúsculo, não só do judiciário, mas também da própria lei, né? Com relação à garantia de contratos e o objetivo principal deles, o objeto principal deles, mercado de crédito no Brasil, né? Essa frase, na verdade, né, desse capítulo, chamou muita atenção dos estudiosos empíricos, porque, na verdade, ela veio sem uma apresentação pelos autores de um trabalho empírico. Então,
trouxeram alguma coisa que evidenciada, a gente chama de uma evidência anedótica, né, e colocaram isso no capítulo. Mais para frente, eles até justificam um pouco, eles falam muito, na verdade, eles explicam e argumentam mais a lei do que a jurisprudência, né? Então mostram diversas situações que a própria lei, né, ela acaba sendo, segundo eles, enviesados a favor do devedor, e aí meio que justifica, mas não chegam a apresentar trabalhos empíricos. E aí, por conta disso, em cima disso, então, na verdade, vieram vários trabalhos, né, empíricos, justamente inspirados, né, por essa constatação desses 3 grandes economistas. E eu, inclusive, a minha tese de doutorado, um dos capítulos também foi motivado por essa frase, tá? Mas eu não trago meus trabalhos hoje, eu trago outros trabalhos, vou trazer só 2 trabalhos, e que eu vou até entrar um pouquinho mais no detalhe. Primeiro foi uma dissertação de mestrado recentemente defendida, foi meu último compromisso na vida presencial no ano passado, né, em que esse jovem economista, né, Pedro Henrique Amoni, ele foi justamente inspirando na frase do Arida do Baixo e do Lara Rezende, foi tentar avaliar essa questão na dissertação de mestrado dele. É um estudo, enfim, ele foi um trabalho econômico, econométrico, puro, na verdade ele nem dialoga muito com a análise econômica do direito, mas basicamente o que ele fez, uma dissertação defendida aqui na USP, tá? No Departamento de Economia da USP, né? Então, basicamente, ele foi, né, atrás de decisões aqui do TJ de São Paulo, né, em que sempre tinha como uma das partes bancos, são 4 grandes bancos, né? Não precisa nem dar o nome, que a gente já sabe qual que é, e ele cruzou com as informações das sentenças que foram proferidas, né, para esses bancos, certamente em alguma questão, né, de contrato, com dados do Banco Central, com dados de crédito. O que eles fizeram? Então, eles combinaram, o objetivo dele, os senhores vão ver daqui a pouco, o título dele é como é que o viés judicial impacta no mercado de crédito, tá? E aí o que ele fez, que eu achei que a maior contribuição do trabalho dele, foi ter criado um indicador, ele vai chamar aqui de leniência, mas na verdade, né, aqui, né, para medir, observando a instituição financeira para medir o nível de leniência, mas na verdade essa medida de leniência é a medida de viés, tá? E aí eles chegam, então basicamente o que eles fizeram? Eles fizeram o que ele fez? Ele fez uma medida de viés relativo, né? Então basicamente ele pega dentro da vara uma média de como é que foi a decisão, né, naquela localidade, e foi observando como que cada decisão, né, se posicionou em relação à média. E aí, com essa maneira, ele calculou um índice, então, de um viés relativo, né? Então, aquelas que foram muito contra, né, as instituições financeiras, aquelas que foram favoráveis, aquelas que foram na média. E o resultado que ela encontrou é isso que interessa. Encontramos evidência de que suporta uma ideia que as instituições financeiras, nas localidades, né, dependendo da localidade onde ela estiver, se a vara local for mais ou menos, né, rigorosa na condenação com relação aos bancos, né, eles reagem como? Restringindo o crédito quando observam, né, se defrontam com decisões que são mais desfavoráveis. Então, ele pegou todos os municípios de São Paulo, decisões envolvendo bancos, e observou o que acontecia no momento seguinte, né, a essas decisões com relação ao volume de crédito que esses bancos ofereciam. O que ele observou, então, de certa maneira, é que os bancos, de certa maneira, reagem quando percebem que eles são desfavorecidos nas decisões de quebra de contrato, nas decisões judiciais de quebra de contrato, tá? Eu trago, aqui foi um resumo, né? Um resumo, na verdade, do trabalho dele, e eu trago, na verdade, passagens do texto dele onde está o cálculo, já que a gente está falando de custos, né? Já que a gente está falando efetivamente dos custos, basicamente ele mostra o seguinte, né? Então, efeitos economicamente significativos, mostrando que a variação de 1 ponto percentual na proporção de sentenças pró-devedor gera uma taxa de crescimento no saldo de crédito de aproximadamente 0,08% menor. Então, aumenta 1% na proporção de sentenças pró-devedor,
logo em seguida, né, o banco reduz a quantidade de crédito, o volume de crédito disponível naquela mesma localidade em 0,08. Então, é de 1 para 0,08. O impacto que ele encontrou, depois de toda, né, obviamente que eu não estou trazendo aqui para os senhores o modelo, né, econométrico, jurimétrico, mas a relação que ele encontrou foi essa, né? 1 ponto percentual a mais de sentenças pró-devedor reduz a oferta de crédito em 0,08. Tá, isso foi o resultado que ele encontrou. O resto está muito técnico e eu não vou mostrar com relação ao desvio padrão, né? Mas vou fechar aqui a discussão desse trabalho. Não, tem mais dois aqui que eu gostaria de trazer, né? Fica claro o relevante impacto econômico, né? Uma vez que o simples fato de ser julgado por magistrados, que difere em intensidade de leniência ao credor, é responsável por uma expressiva variação na taxa de crédito dessas instituições financeiras. Então, de novo, né, como economistas, aliás, como qualquer pessoa, não teríamos como avaliar de maneira absoluta leniência ou viés. O que o Pedro Henrique, né, Amoni fez foi criar uma medida de leniência ou viés relativa entre os magistrados. Então, toda a construção do viés ela é feita de maneira relativa, né? E mesmo assim, ele encontrou esses resultados que eu acabei de mostrar, tá? Aí, agora sim, né, só para fechar esse trabalho, né, os resultados são compatíveis com a literatura teórica e empírica, mostram a capacidade do judiciário em garantir o cumprimento de contrato, recuperação de garantias, gera um impacto de mais oferta de crédito. Essa frase sintetiza toda a discussão, não só dele, mas também do Arida Baixa e do Lara Rezende. Tá? Então, judiciário tem impacto sobre a oferta de crédito. É isso que, né, tenta se medir, que ele mediu de uma certa maneira. Tá? Apesar de ter sido somente uma dissertação de mestrado, né, assim, ele ainda está fazendo doutorado, enfim, acho que foi um trabalho muito legal, eu participei da banca, li o trabalho todo, né, um trabalho, assim, em termos técnicos, muito bem controlado. Claro que sempre, né, tem limitações, mas eu achei uma tentativa muito interessante. E aí eu gostaria de fechar a minha discussão, assim, empírica, meus exemplos, com um trabalho que foi muito comentado em toda a literatura econômica, sobretudo no Brasil, que foi um trabalho desse professor que hoje está lá na Northwestern University, que é o Giacomo Ponticelli, um italiano. Ele veio fazer o doutorado dele aqui no Brasil e ele pesquisou com o Leonardo Alencar. Leonardo Alencar é um servidor do Banco Central daqui de São Paulo. Ele fez a pesquisa dele, né, e eles conseguiram, né, publicar num dos periódicos mais difíceis do mundo, que é o Quarterly Journal of Economics. Por conta disso, a repercussão desses periódicos, né, é um trabalho sobre o Brasil. Então, se eu não estou enganada, eu posso dizer com muita segurança que é o trabalho mais conhecido num top journal, num periódico top internacional, que pela primeira vez mede o impacto do judiciário brasileiro. Né? Então, e aí, obviamente, por conta disso, os brasileiros, os economistas e economistas, enfim, né, juristas empíricos, prestaram bastante atenção. E eles não estão medindo viés, é outra questão, eles estão medindo agora congestionamento, eficiência dos tribunais. Vejam como a gente pode medir de N maneiras diferentes a atuação do judiciário. Né? Então, no meu grafiquinho, no meu esqueminha inicial, tinha a atuação do judiciário, né? Eu posso medir através de viés, eu posso medir através de independência, eu posso medir através, aqui no caso deles, de eficiência, e eles mediram, né, exatamente aí a nível nacional, não só São Paulo, né, mediram a questão do congestionamento dos tribunais, e eles também foram estudar não só o impacto da eficiência do judicial, mas também o impacto de uma lei, né, uma nova, entre aspas, quando, né, a lei de falências foi, enfim, criada, implementada, né? Então, foi a combinação desses dois efeitos. Uma nova lei de falências no Brasil, juntamente com o funcionamento do judiciário de maneira mais ou menos célere, mais ou menos congestionada, mais ou menos eficiente. Tá? Fui eu que traduzi aqui, tá? Me perdoem aqui, né? O texto, obviamente, está em inglês inicialmente, mas, basicamente, eles conseguiram cruzar por localidades, por varas, o grau de eficiência, e eles foram ver
qual que era o impacto desse nível de eficiência ou ineficiência local sobre resultado de empresas. Então, resultado diretamente, né, microeconômico, na verdade, mas que certamente é muito importante. Eu foquei aqui, né, coloquei já em negrito o resultado deles. Esse aqui é o resumo, né, do artigo. Depois eu vou abrir só um slide com os dados quantitativos deles. Evidências indicam que quando eu tenho diferenças nas eficiências, na eficiência judicial, né, isso vai ter um impacto, né, econométrico, jurimétrico, estatisticamente significante sobre financiamento das empresas, nível de investimento das empresas e tamanho das empresas. Nas localidades onde o judiciário é mais eficiente, as empresas são mais saudáveis. Obviamente que eficiência aqui, eles mediram através da eficiência na recuperação de crédito, né? Por isso que eles estão estudando a lei de falências. Então, o quão eficiente, célere, a corte local, ela foi para garantir o cumprimento do crédito, a execução do crédito, isso gerou, né, sinais, enfim, sintomas mais saudáveis nas empresas. Mais acesso ao financiamento, mais investimento e maior tamanho. Tá? Então, só para não dizer que eu não trouxe nenhum número, esse aqui é tirado diretamente deles, né? Eu traduzi aqui para o português, mas está a nível aqui em desvio padrão, por isso que eu também, né, não entrei muito no detalhe, mas basicamente você tem uma mensuração. E esses trabalhos jurimétricos precisam trazer, né, o resultado. Basicamente, você ter localidades, né, em que você tem uma ineficiência, né, com um desvio padrão, que é a medida que eu falei com relação à média, você tem ali, né, diferenças em 0,46 pontos percentuais no nível de investimento e 2,3% no resultado final. Então, se você tem um desvio padrão no aumento da eficiência judicial, você tem um aumento de 0,46 no investimento e 2,3 na produção. Tá? Só para mostrar para os senhores, não precisam entender profundamente, mas a maneira como essas coisas são medidas. Certo? Bom, resumindo aqui a discussão de toda a nossa discussão, talvez tanto da primeira parte quanto da segunda, nós temos muito que entender e muito que aprender a como medir esses custos dos direitos, tanto os direitos desenhos, né, como o desão, né, e entender melhor. Eu acho que a gente pode passar da discussão, né, meio filosófica, se tem ou se não tem, eles estão aí, né, todos assim, eles estão aí. A gente precisa, de uma certa maneira, e aí agora eu falo como economista, os bons trabalhos, eles precisam reunir alguns quesitos, né, os trabalhos que realmente fazem algum tipo de contribuição. Sim, ter uma parte técnica para poder medir, né? Mas nós precisamos entender também a natureza jurídica, social, política, né, de todas essas questões, porque afinal de contas nós estamos lidando com questões sociais, humanas, políticas, tá? De maneira assim, eu não estou nem chamando de interdisciplinar agora, é pluridisciplinar, né? Pesquisas hoje que são bem feitas nessa área jurimétrica, nessa área empírica, de cálculo dos impactos dos direitos, com desenho, do direito, do judiciário, sobre resultados econômicos, sociais, etc., tem que contar com uma análise econômica, tem que entrar com uma análise jurídica, entrar com uma análise política e tem que entrar com toda a parte estatística, né, dos estatísticos, e agora, cada vez mais, também com os programadores, né? Porque os programadores de computação, de linguagem computacional, são que cada vez mais estão nos ajudando a extrair dados. Esse último trabalho do Ponticelli, do Alencar, ela foi feita com base, né, na linguagem de programação, inteligência artificial, para você conseguir, né, mapear e extrair os dados do Brasil inteiro, mais os dados do Banco Central, mas dados do Banco Central é fácil de conseguir. Então, a pesquisa acadêmica de impacto, né, para resolver os problemas reais, ela tem que ser não só mas tem que ser multidisciplinar, pluridisciplinar, assim, muitas disciplinas, tá? Então, na verdade, é aqui que eu encerro. Aproveito para mostrar, então, agora, né,
trazer para os senhores a referência da primeira parte da aula, a discussão mais conceitual dos cursos dos direitos com desenhos do Stephen Holmes e do Kassenstein, né? Então, foi escrita em 99, mas traduzida para o português em 2019. E aqui no próximo slide eu trago também todas as referências de todos os trabalhos empíricos que eu apresentei hoje, né? Com todas as referências completas. Vou passar, o slide que eu tinha passado para a coordenação não tinha essas referências, mas eu posso passar para eventualmente quem tiver interesse. Vou fechar mais uma vez com os nossos autores da primeira parte da aula, agora com as fotos e as referências todas, né? E eu vou me dar, assim, pedir licença para os senhores para ler efetivamente, né, essa frase deles, né? As finanças públicas constituem uma ciência ética, pois nos obrigam a prestar contas em público daqueles sacrifícios que nós, enquanto comunidade, decidimos fazer. Nos obrigam a explicar a que estamos dispostos a renunciar a fim de buscar objetivos mais importantes. Essas ênfases são minhas. E aí eu queria só colocar um contexto, assim, exatamente os tipos de sacrifícios que nós tivemos dispostos a fazer nesses 2 anos de pandemia que nós estamos vivendo. Nós tivemos que ter sacrifícios e nós escolhemos. Esperamos que a gente tenha feito escolhas corretas, né? Mas nós tivemos sacrifícios, basta olhar os noticiários, porque, infelizmente, né, todos os direitos e as políticas, elas exigem sacrifícios. Continuando aí a última parte, os órgãos judiciais que decidem acerca da imposição de direitos nas situações específicas também serão capazes de raciocinar de modo mais inteligente e transparente quando reconheçam com franqueza o modo pelo qual o custo afeta a extensão, a intensidade e a regularidade da imposição desses direitos. A teoria jurídica, por fim, será mais realista caso examine com toda clareza a competição por recursos escassos que necessariamente ocorre entre os direitos básicos e também entre estes e outros valores sociais. Desculpa, eu não apresentei, né? Não sei se todos, né, têm familiaridade, conhecimento dos autores. O Stephen Holmes é um professor da Universidade de Nova York, né? E o Sunstein, né, era professor de Chicago, Escola de Direito de Chicago, e agora está na Escola de Direito de Harvard, inclusive muito conhecido também pela abordagem da economia comportamental para o direito. Então, são 2 juristas, né? Eu falei que eu traria menções de juristas. E aqui eu termino essa aula. Espero que, né, tenha trazido algumas provocações, contribuições, né? E que esse debate só continue entre a gente, tá? Obrigado, professor. Muito obrigada. Eu ouvindo essa aula, e ao final dessa aula, eu lembrei da origem dessa ideia de montarmos esse curso de Direito e Economia. E era exatamente essa aula que eu estava imaginando, e é esse tipo de informação que eu queria trazer aqui para os meus colegas e para os alunos desse curso e para a escola da magistratura. E a senhora brilhantemente atendeu e novamente excedeu todas as nossas expectativas nesse aspecto, né? Realmente foi, como diria o ministro Gilmar, modéstia às favas, foi um acerto. Eu vejo que foi um acerto esse curso nesta aula aqui, que tem essa enorme preocupação de trazer uma abordagem multidisciplinar e de ver, no final das contas, o direito e o judiciário de fora também para dentro. E eu estava lembrando de uma ocorrência na época em que o presidente do Tribunal de Justiça era o desembargador Nalini, José Renato Nalini. Isso deve ter talvez uns 10 anos, e eu testemunhei a visita de uma delegação da China no tribunal. E ouvi as perguntas e as preocupações dos representantes
do Estado chinês, sempre querendo saber sobre o funcionamento do judiciário, celeridade, quantidade de decisões, para que lado elas iam, efetividade, como se decidia, insistia muito nisso e eram muito perspicazes e muito focados nisso. Dessa visita, eu não sei se por coincidência ou não, acho que não, porque eu não conversei com o professor e desembargador Nalini na época, mas ele escreveu e lançou um alerta, mais especificamente, sobre o judiciário, os perigos da diversidade de interpretação no judiciário, chamava o Brasil de país da interpretação, né? E trouxe essa preocupação nesse artigo. Então, professora, realmente foi um privilégio poder assistir essa aula e estamos aqui plenamente satisfeitos e até pensando em desenvolver alguma continuidade desse curso, talvez mais específico sobre o judiciário, etc. Sobre isso, a senhora teria algum comentário? Eu fico muito honrada, muito feliz, né? De fato, aquela expectativa se atenderia ou não, né? Eu acho que diversas das colocações aqui foram mais para iniciar um pontapé de discussões e reflexões mais profundas e até para suscitar, assim, trabalhos. Eu sei que diversos dos magistrados, né, fazem trabalhos também, pesquisas, até, assim, tem que aproveitar da experiência dos senhores no dia a dia, muito material que os senhores têm, né, para avançar nessas discussões, né? Eu trouxe discussões muito amplas, mas claramente a gente poderia trazer discussões mais nossas, né? De questões que nos afligem como nação. Eu fico muito feliz, satisfeita em ver assim, iniciativas da magistratura nesse sentido, de começar a discutir, né, sem ideologias, né, de maneira bem pragmática, porque eu acho que no final das contas nós todos temos o mesmo objetivo, que é de construir uma nação mais democrática, mais livre, mais, né, com maior bem-estar para todos. São os caminhos que a gente pode escolher que eventualmente nos ajudem a alcançar esses objetivos de maneira mais rápida. Agradeço mais uma vez por ter esse espaço, né, de os senhores todos estarem me ouvindo, enfim, e eu poder também me aprofundar um pouquinho. Eu confesso, sim, que eu fiz um pouquinho de pesquisa para preparar para essa aula. Algumas coisas a gente já tem, né, principalmente a parte empírica, mas, assim, a discussão mais conceitual é coisa que nós, economistas, normalmente meio que assumimos como dado, né, mas foi muito, eu fiquei bastante feliz em ter tido essa oportunidade. Eu vou fazer aqui transmitir a pergunta do Carlos César Lucas Dias, que se identifica como advogado, e que pergunta o seguinte: mestre, uma questão que se coloca acerca dos critérios de escolha dos direitos é que a decisão se utiliza de dados presentes, porém seus efeitos são para o futuro, e fazer alterações constantes pode não ser adequado. Nesse caso, qual deveria ser o conteúdo da decisão? O dia a dia, né, na prática, essa que é uma grande questão. É por isso que a gente tem uma escolha ótima aqui, né? Então, no dia a dia, a gente tem a pressa da decisão, né? Os magistrados têm a pressa da decisão, os advogados, juristas também. O mundo é muito, muito rápido, né? Mas a gente precisaria sempre buscar informações, né? Então, na medida do possível. E aí é por isso que a gente precisa ter pessoas que construam conhecimento de maneira rápida, técnicos, análises técnicas, estudos técnicos que façam de maneira imparcial, célere, né? O desafio do pessoal das metodologias é justamente essa, né? É justamente esse, conseguir prever da melhor maneira possível, com base em dados ou parecidos ou do passado, o que vai acontecer no futuro. Mas é um pouco aquela coisa, né? Enquanto os métodos não forem muito bons, a gente pode errar bastante, né? Eu acho que a ideia é ter a consciência de que existe esse impacto e buscar, na medida do possível, informação, de novo, dentro do limite do tempo, até mesmo do custo também do acesso a essa informação, mas não ignorar.
o fato de não ignorar que existem consequências já é um bom começo, né? Já é um incômodo que a gente tem para a gente ir buscar mais informações. Pois não, professora. Eu estou vendo aqui também só um instantinho. Eu apertei o botão errado aqui. Mais uma pergunta da Regina Célia Fernandes Rodrigues, que está parabenizando pela aula, dizendo que o tema é bastante difícil, e também do Alex Ricardo dos Santos Tavares, que inicialmente também parabeniza novamente a professora pela aula, e, se possível, gostaria que a professora comentasse a respeito do efeito econômico da lei de superendividamento, no ponto que obriga o juiz, a pedido do consumidor, a apresentar um plano judicial compulsório de repactuação das dívidas. A pergunta do Alex, que é juiz titular da 9ª Vara Civil da Comarca de Ribeirão Preto. Bom dia. Primeiro eu queria mandar um abraço para a doutora Regina, conheço, é mãe de uma ex-aluna minha, está sempre me acompanhando, um grande abraço, obrigada. Doutor Alex, essa lei que todos nós tivemos a surpresa aí, né, da semana passada para cá, eu vou colocar algumas questões assim, gerais, né, como não podia deixar de ser. Por si só, incentivar a renegociação, a repactuação, ela tem seu lado positivo, né? Então, de fato, isso vem muito, inclusive, de uma análise bem coasiana, bem análise econômica do direito, de tentar sempre, na medida do possível, repactuar. Eu ainda preciso me debruçar, até por obrigações profissionais, em cima da nova lei, tá, do superendividamento, né? Mas tem algumas questões, eu acho que, a meu ver, tá? Assim, quem sou eu, economista dando pitaco, né? Mas, assim, a meu ver, elas contradizem algumas questões que já foram normatizadas em outras legislações passadas, né? De aumentar excessivamente o termo meu, né, excessivamente uma tutela sobre uma relação que, de novo, ela poderia ser motivada e incentivada de maneira, né, mais, enfim, cooperativa. Eu sei que muitas vezes o conflito já existe, mas existiriam outros canais de tentar repactuar, tá? Eu vejo que, enfim, a gente vai ter que, talvez, assim, os próprios magistrados, como sempre sobra esse trabalho para os magistrados, de interpretar à luz de outras normas que já existiam, né, que já foram criadas, em sentido, a meu ver, contrária, né? Então, esse entendimento, ela precisa haver alguma pacificação nesse entendimento aí, tá? Enfim, estou ainda esperando também alguma reverberação acadêmica e também jurisprudencial com relação a essa nova lei. Pois não, professora. Então, está chegando aqui o nosso horário. Meio-dia, nós todos temos audiências e julgamentos logo mais na sequência. E só tenho novamente a agradecer demais a ajuda da senhora e deixá-la na certeza de que voltaremos a procurá-la. Espero que aceite novos convites, porque realmente o assunto é fascinante e necessita de novas abordagens. Grande honra, doutor Renato. Muito obrigada. Estou à disposição. Cumprimento novamente o doutor Luiz, professora Ana. Estou à disposição. E um abraço a todos que nos ouviram hoje. Obrigado. Então, abraço a todos. Bom dia. Até logo. Bom dia.